Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Tá no ar o Café com Política, o videocast da JF-TV. No bate-papo de hoje, a vereadora Thalia Sobral, do PSOL, e o artista e DJ Open Format, Tiago Miranda de Oliveira, ou simplesmente o Miranda. Com esse time de peso, o café de hoje fala de danças urbanas, cultura periférica e diversidade em Juiz de Fora. Então, bora pegar aquela caneca, tá na hora de tomar um café e ficar ligado aqui com a gente no bate-papo de política no município. Reconhecido por seu carisma, técnica, criatividade e diversidade musical, o Miranda apresenta em suas performances influências de afrobeat, hip hop, R&B, trap e brasilidades. Nosso convidado está envolvido com a cultura hip hop desde 1999. Ele é diretor, dançarino e coreógrafo do grupo de danças urbanas Rimil Street Crew e diretor do projeto social Rimil Base. Bom, com isso tudo, né, Thalia? Com esse currículo extenso, a gente está interessada em ouvir logo o Miranda, mas nosso protocolo da casa aqui, a gente quer ouvir a vereadora convidada de hoje, que é a Thalia Sobral, que convidou, que indicou o Miranda para fazer parte desse episódio, né, Thalia? E pelo currículo do Miranda aí, a gente vê que ele está relacionado a várias pautas que são pautas caras ao seu mandato, né? Essa questão da diversidade, da cultura, sobretudo. Então, sejam ambos muito bem-vindos. Vamos ouvir a Thalia. Exatamente. Assim, para mim, primeiro é uma alegria poder estar aqui conversando, propondo, né, esse debate, essa conversa com o Miranda. É uma pessoa que eu sempre admirei muito. O trabalho do Rimil sempre me trouxe muita atenção no sentido de uma coisa que deu muito certo, dá muito certo, que dissemina cultura, que compartilha possibilidades de vivência, de permanência. Então, acho que para a gente aqui vai ser muito valioso mesmo poder conversar e entender um pouco mais desse processo de construção, para a gente poder pensar como que isso reflete em política pública, né? Como que a gente pega bons exemplos de pessoas, de grupos que atuam na cultura para a gente pensar políticas públicas que deem certo também, né? Com certeza. E Miranda, eu também estou assim, muito curiosa para saber várias coisas, não tive muito tempo de pesquisar a respeito. Eu sei que o Rimil, pelo menos assim, eu não conheço tanto o que é feito nos bairros de Juiz de Fora, nas periferias, né? A gente conhece mais o que ganha a mídia, né? E o Rimil, eu não sei, mas acredito que seja aí um dos pioneiros a dar esse boom, né, de conhecimento na cidade, de chegar aqui ao centro urbano. Sim. E ficar conhecido. Eu conheci o Rimil, falando bem verdade, foi numa solenidade aqui da Câmara que vocês receberam uma medalha, alguma coisa, acho que até antes mesmo da Thalia estar vereadora aqui na casa. Conta um pouco pra gente, a sua trajetória está relacionada aí à trajetória do Rimil, eu vi que você é juiz-forano, né? Nascido e criado. E quando que surgiu o Rimil e como que ele surgiu na cidade, né? Explica pra gente o que é exatamente tudo isso. Eita, vamos lá, vamos para esse café. O Rimil é uma coisa muito orgânica comigo, né? Eu venho de um bairro periférico daqui da cidade, onde a cultura, ela borbulha, como em todo local de periferia, como todo local de base, as pessoas precisam de uma necessidade. Qual que é a sua região, Miranda? Eu sou do Jockey Club, sim, Zona sim. Norte, um lugar que eu amo demais. Que bom. E aí eu comecei dançando, e aí eu comecei a ver no hip hop, na cultura hip hop, uma coisa muito familiar com o meu bairro. Eu comecei a ver pessoas parecidas comigo, uma estrutura social de pessoas se ajudando. Eu falei, olha, interessante, eu tenho isso aqui no meu bairro também, quero fazer isso. Então o Rimil, ele surgiu, né? Antes não era Rimil, eu tive um projeto antes de ser o Rimil, que era cultura de rua, mas era muito eu, assim, querendo fazer. Eu não tinha muita instrução. Ligado ao movimento hip hop. Ligado ao movimento hip hop. Eu não tinha muita instrução, eu queria fazer, sabe? Eu quero agregar isso daqui no meu bairro, quero fazer aquilo. Só que eu não tinha instrução e eu era um molequinho, né? Querendo fazer as coisas. Então eu tentei abrir na escola do meu bairro, e aí não consegui. Tentei abrir na igreja, também não consegui. Aí eu
tinha uma laje, falei, vamos fazer aqui na laje mesmo. E aí comecei a fazer as coisas lá na laje da minha casa. Então lá era o Cultura de Rua, não era nem o Remil. O Remil ele veio um pouco mais pra frente, mas já com esse cunho social, assim. E aí ele veio de um grupo, comecei a fazer o grupo, a gente começou e eu sempre busquei por conhecimento, né? A gente precisa entender o que a gente está fazendo. A gente está trabalhando sobre danças urbanas. O que é dança urbana? É uma dança estadunidense, uma dança norte-americana. Vamos entender isso daí, porque é uma dança periférica, feita por pessoas pretas. Então é importante entender, dar crédito. Eu sempre tive essa preocupação para não tratar como se fosse qualquer coisa, sabe? Eu sempre tive esse receio. Isso você foi na sua adolescência? Foi na minha adolescência. Então eu tinha essa preocupação de entender. Então o meu grupo ele começou a ganhar um pouco de destaque porque a dança ela já acontecia em Juiz de Fora. Só que não tinha nomes, não tinha o que eram os passos, não tinha de onde veio, não tinha para onde vai. Tinha a dança acontecendo. E eu tive preocupações de entender onde vem, quem está fazendo, quem são as referências no Brasil, quem são as referências lá fora, de onde se criou, quais são os caminhos. O que é esse movimento hip hop, né? E dentro desse movimento, onde está a dança? O que é essa dança? O que ela representa? Eu tive muito essa preocupação. Então a gente começou a ganhar um pouco de destaque. Eu comecei a viajar para São Paulo, para ir um pouco mais, me especializar mais com pessoas que já estavam mais à frente lá, aí trazia para cá mais informações. Então a galera do meu grupo, eu sempre fazia apostila, fazia uns seminários no final do ano, fazia uma apostila, dava para a galera, vamos estudar. Que legal. Então tinha essas coisas. Então o grupo ele começou a ter esse destaque por entender o que a gente estava fazendo, o que a gente estava movimentando e dar nome a isso, dar nome a esse movimento, dar nome às pessoas que começaram a fazer esse movimento, tanto lá fora quanto no Brasil. Então essa coisa ela já veio um pouco desde o início, sabe? E aí, para mim, o Remil ele veio de uma necessidade assim mesmo, de fazer cultura e movimentar a cultura nas periferias. Uma coisa que antes era um gosto pessoal seu, um hobby, que você conseguiu solidificar e levar para um movimento profissional mesmo, né? E a curiosidade que a gente fala desse nome, que é super difícil de escrever, mas que eu fiquei sabendo hoje, que tem a ver com as iniciais dos fundadores, é isso mesmo? Sim, são as iniciais. No início eram 5 pessoas, né? E aí a gente precisava de um nome, precisava de um nome para a coisa acontecer. E aí o Wesley, que é o W, teve essa ideia de juntar as letras. Então ficou Renato, Miranda, Yuri, Wesley e Luquinhas. Ah, tá explicado. Aí juntou tudo e ficou Remil. E esses meninos aí do lado do início, eles continuam na dança urbana? Só o M. Só o M, só o Miranda. Só o M continuou. Tá certo. Mas o interessante é que o grupo não acabou, né? O grupo até se estendeu, né? Sim. Virou projeto social e tudo mais. Nessa época era mais uma questão de dança mesmo, assim. Dança. Vamos dançar, vamos participar de competição. E aí eu comecei tá, mas o que mais que tem? A gente só vai ficar participando de competição? Para onde vamos? Sim. Né? E é isso. Como eu venho do Jockey Club, e já é um bairro é um bairro periférico que tem essa movimentação, eu falei, poxa, vamos trazer mais coisa, ao invés de só ficar dançando e participando de competição. Sim. Porque eu acho isso eu aprendi com o tempo, né? Para mim, todas as cultura preta no geral, ela tem essa coisa de retornar para a sua comunidade, né? A Umbanda, o Candomblé tem muito isso também, você precisa retornar. Você pode crescer, mas você precisa voltar. Então, acho que o projeto social foi uma forma de eu retribuir para o meu bairro, para os lugares que me deram uma base, que me fizeram a minha construção. O hip hop tem muito isso. Você pode crescer, você pode conquistar o mundo, mas é importante você ter um retorno. Então eu comecei a sentir essa necessidade do retorno. Então o grupo estava muito legal, competições, a gente estava conseguindo conquistar várias coisas, conhecimento e tudo mais. Mas e aí, o meu bairro, o que eu posso retornar para lá? E o bairro da galera que está comigo? Como é que a gente faz? Como é que a gente dá esse retorno? Então foi um pouco desse respeito com o lugar que te fez. Perfeitamente, Thalia. Enquanto ele vai falando, eu vou pensando aqui, isso é pura política, né, também, a gente está aqui no Café com Política, porque a gente falou aqui já antes, né, Thalia, em outra gravação, Miranda, a gente abordou esse aspecto aí da importância do estudo, né,
Você está lembrada da nossa gravação com o Felipe? E a gente falou muito disso, Miranda, o tanto que não é só incentivo à cultura, colocar dinheiro em projetos, mas é a base, o estudo, a história, isso tem que ser muito trabalhado, esse resgate, né? Para que as próprias políticas públicas aí de incentivo e tudo mais, elas sejam mais eficazes, né? Assim, elas retornem de fato para a sociedade aquilo que a cultura deve ser, que é a memória de um povo, a formação de um povo e tudo mais. Seria por aí, Thalia? E como que estamos de políticas públicas aí que estejam ajudando essa arte periférica de forma geral? Eu acho que o que mais me chama a atenção nesse aspecto, por exemplo, do que o Miranda traz, do histórico do Rímel, esse momento mesmo da gente pensar como que é tão intrínseco. Porque enquanto você foi falando, eu pensei, onde que o Miranda acessou a primeira vez o hip hop, a dança? O que unificou essas pessoas? Qual era o centro e para onde que foi? E como que a gente ter essa compreensão do todo, né? A gente conseguir aprofundar, respeitando a origem, né? Sim. Porque é isso. Não adianta a gente ter política pública que vai transformar aquela cultura que está proposta. Ela tem que respeitar a história, ela tem que respeitar de onde vem, ela tem que respeitar o caminho para ela representar, ela fortalecer. E a gente precisa ter espaços educacionais, não só na questão quando a gente pensa na escola formal, né? A gente tem que ter acesso à cultura nos espaços formais de educação e tudo, mas a gente também tem que ter um incentivo à educação dentro da cultura. Porque senão a gente transforma a cultura num espaço muito efêmero. Né? E nesse processo a gente acaba tendo muita dificuldade de dar continuidade, que é o essencial. Por que a gente tem... inclusive, esse é um mecanismo até da gente pensar, por exemplo, a cultura enquanto patrimônio. Exato. Porque você precisa ter uma política para que ela permaneça. Nós temos hoje patrimônios que correm risco, culturas que podem se perder. Porque talvez o seu processo de construção, a dificuldade da transmissão do conhecimento e tudo, faz que com o tempo ela vá se perdendo. Algumas permanecem, né? E eu acho que a gente... isso me chama muita atenção no Rímel, assim, muito. Como que foi capaz de transmitir, de dar conhecimento e de fazer com que essas pessoas permaneçam, né? Hoje a gente tem na cidade um cenário das danças urbanas, das danças colocadas assim, a partir de agentes culturais e que você vai ver a maior parte passou pelo Rímel em algum momento. Hoje pessoas estão dançando com artistas internacionais, nacionais, que estão com seus próprios trabalhos, estão transferindo conhecimento, estão com as suas escolas. Né? Então, assim, pensar a política pública hoje, para mim, ela vem muito disso, porque uma das coisas que até a Judite trouxe, que no outro debate a gente fez, os editais são importantes no sentido de você fomentar uma ação. Só que ele não fomenta o caminho. Exatamente. Ele, né, enquanto o Rímel Base está lá fazendo, quem está fomentando o Rímel Base? Né? Enquanto os passos que ensinam, eles são por conta própria. Então, a gente precisa pensar como que a gente ajuda esses passos de conhecimento, de transmissão do conhecimento, se fortalecerem não só uma ação de um espetáculo, de um show, que é a conclusão só desse processo. Né? Eu acho que esse é o desafio, Miranda, porque não é sempre que a gente tem, vamos supor, o Miranda lá, um menino, né, que tinha essa coisa de estudar, de correr atrás. Em off, né, para o pessoal que está assistindo em casa, em off a gente estava conversando aqui que o Miranda fala o dialeto crioulo, né, não sei se... E isso porque ele foi atrás de estudar os ritmos que interessavam a ele, né? R&B e outros mais, né? Depois você pode até falar sobre isso pra gente. Mas não é sempre que a gente vai ter uma pessoa assim disposta, não financiada, né, para isso e tal, um adolescente, um garoto que vai correr atrás. Então esse tá aí o grande desafio, né, de como trilhar este caminho para que outras ações interessantes como foi essa que deu origem ao Rímel, aconteçam. Eu queria ouvir, Miranda, quantas pessoas hoje fazem parte desse projeto todo, que é o Rímel, se você tem assim, uma noção, né? Porque a gente sabe que você não está em Juiz de Fora o tempo todo mais, mas assim, quais são as vertentes desse projeto? Existe assim um grupo que se reúne hoje em dia para dançar, são aulas de dança, o que tem acontecido atualmente?
sei quantas pessoas eu vou hoje. Sem Não problema. sei. Jesus, toda Você vez não que eu está na volto... gestão direta Não mais, tô. né? Toda vez que eu volto, tem mais gente. E isso é bom, isso é ótimo. É ótimo. Isso é muito bom, assim. Foi muito complicado e delicado para mim fazer a mudança, né? Hoje eu moro em Brasília e aí foi muito complicado porque eu fiquei... o Remil é minha história de vida, assim. E foi uma decisão muito delicada mesmo. Falei, vou, não vou, como eu faço? Porque é isso, quando eu fui eu já tinha muito bem estabelecido o grupo, que fazia essa coisa ainda de dançar em competições. A gente também fez o nosso espetáculo, foi o primeiro espetáculo de danças urbanas da cidade, né? E já tinha muito bem estabelecido também o projeto social. Então as coisas já estavam muito bem amarradas, assim, estava em um momento muito maduro, tanto o grupo quanto o projeto, a gente tinha um caminho estabelecido. E aí foi engraçado que o próprio grupo me motivou a ir para o Brasil. Ele falou, você precisa ir, você precisa crescer. Então, isso é uma coisa importante, assim, a gente tem a nossa base muito bem preparada, muito bem organizada aqui, mas a gente também tem uma coisa de você precisa crescer, você precisa expandir, você precisa expandir um pouco. Isso é uma coisa Até massa. para ajudar o próprio Remil aqui, né? E aí Trazer é uma coisa... coisas novas para Juiz Sim, de Fora. E é uma coisa legal que tá ali, citou de... Hoje tem dançarinos do Remil que estão em vários lugares, que já viajaram o mundo, que já ganharam competições mundial, mas a gente tem uma coisa muito gostosa que a gente sempre fala, todas as pessoas que são do Remil, você vai hoje em Brasília, as pessoas que são meus amigos e minhas amigas lá, sabem de onde eu vim, sabem do meu grupo, sabem tudo. Quem sempre faz questão de falar, sou de Juiz de Fora, sou tananã desse grupo, tananã, 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 tananã. A galera que está em São Paulo também é a mesma coisa. E eu acho isso muito massa, que você fala de onde você veio, falar um pouco da sua construção, de não deixar perder. Divulgar sabe? isso, De né? divulgar. Hoje o grupo ele continua ensaiando, tem os ensaios periódicos, a gente tem um espetáculo É na agora. Laje ainda ou você já tem uma sede? Hoje não é na Laje mais. Não, né? Não dá, não. Mas também não tem uma sede. Não Nos temos uma sede. equipamentos públicos, né? Não temos uma sede ainda. Mas não é mais da Laje. Meu Deus do céu. Então, funciona tanto o grupo quanto o projeto social, né? E todo final do ano a gente faz um espetáculo, né? Que é um encerramento, uma conclusão do que foi o ano, né? Então, pega um pouco de tudo que a gente fez no decorrer do ano, faz um espetáculo de final de ano para concluir, e aí já se prepara para o ano que vem, abre portas para o novo ano, para o novo ciclo. Mas sim, estamos funcionando ainda ativamente. Olha só, Miranda, você falou aí que não tem ainda uma sede, né? Pois é, então, aí tá, é uma das grandes questões. Então a gente vê, Thalia, que se não tem muita boa vontade, muita vontade de fazer acontecer, ou às vezes os obstáculos que vão aparecendo pela frente, eles são tão grandes que minam aquela vontade, né? Então tem que ser uma vontade que a gente nem consegue medir de tão grande, né, o Miranda? E... Então, era isso que eu queria falar sobre essa questão da sede, né? Como que isso é importante para esses projetos, esse tipo de incentivo, ou seja, um espaço para um grupo que atua dessa forma, né, pela força de vontade, seria essencial, mas não é um projeto, não é uma coisa isolada, né? Um espetáculo do Remil que vai falar esse ano disso e vai concorrer a essa lei aqui de incentivo. Não é isso, é uma sede, é uma estrutura para funcionar. E aí eu queria perguntar queria que a Thalia comentasse a respeito disso e queria perguntar para você de onde vem o dinheiro, né? Porque precisa de um mínimo de... Vocês contam com apoio, o Remil seria uma OSC, né? Que a gente chama hoje, as antigas ONGs, essas organizações da sociedade civil, seria isso? Quer falar? A pergunta é difícil. Não, é que eu queria até comentar sobre isso, porque acho que assim, a gente, inclusive, nos debates da cultura mesmo, a gente tem falado muito da importância de espaços que acolham, que a gente tenha um ensaio, que a gente possa fazer a aula e tal. E, ao mesmo tempo, como que isso dialoga também com a ocupação do espaço público urbano. Porque a gente está falando de culturas que são urbanas, elas são da rua, né? Elas estão na rua, e talvez estejam um pouco na rua, e é um processo que a gente vem tentando entender, que não é um debate da dança, não é um debate só da capoeira, é um debate geral. Nós temos nos perguntado por que nós ocupando cada vez menos
os espaços urbanos. Por que os espaços urbanos têm se tornado um espaço hostil à cultura urbana, né? Porque você faz uma roda de capoeira, você recebe hostilidade de inúmeras ordens, vamos dizer assim. A gente tem relato dos meninos do Breno, vão para uma galeria lá, chamam a polícia chamam a polícia para eles. Então, assim, a gente vai tendo... por que os espaços urbanos, eles estão expulsando as culturas que são delas, assim? Porque, apesar do hip-hop, ele não ser brasileiro, né? Ele vem com uma potência muito grande no Brasil, porque ele dialoga com elementos fundamentais básicos, né? Que é uma cultura negra, periférica, que vai falar das mazelas daquele processo. Exatamente. Então, assim, eu acho que como que a gente dialoga essas duas coisas? A importância de você ter um espaço que te acolhe para você poder ensaiar, para você poder conduzir, mas ao mesmo tempo também a ocupação. E como que você financia isso? Porque a maior parte hoje da cultura periférica, que, assim, de todas que eu convivo, né, por exemplo, a capoeira, as pessoas, na maior parte, elas se autofinanciam. Aí vai fazer uma feijoada, vai fazer uma rifa, vão ter várias ações para que ela exista, assim, né? E fica uma coisa de forma não oficializada, sabe, Miranda? Que a gente já conversou sobre isso também, Thalia, que é aquilo de você, às vezes, precisar comprovar. Eu sou musicista, eu sou artista de rua, eu sou DJ, mas... Como que você se tornou isso, né? Onde você é autodidata, pura e simplesmente? Sua formação, as pessoas às vezes não têm como provar um documento assim, né? Como que isso é importante também. Dá estrutura para grupos como o Rimil, para essas organizações da sociedade civil ou associações, dá estrutura jurídica, não sei qual que é o termo correto aí, técnico, né? Para que elas possam também emitir diplomas reconhecidos, né? Darem essa formação de forma oficializada e não de forma profissional, né? Não é nem oficializada, de forma profissional e não amadora, correto, Thalia? Não, eu acho que tem esse viés, assim, mas a própria cultura, às vezes, ela vai pensando formas de se auto-organizar. Por exemplo, a gente estava conversando recentemente isso, inclusive. Há um tempo atrás, as pessoas falavam assim, mas você aprendeu com quem? De onde? E na cultura popular, ela tem essa característica de onde você vem, né? Sim. De onde você vem. Então, assim, por exemplo, na capoeira, as pessoas perguntam, a primeira coisa, quem é seu mestre? Sim. Que grupo que você... Sempre que eles... de onde você veio tem uma importância muito grande. E a capoeira, por exemplo, já começou a se organizar. Toda vez que você troca uma graduação, você recebe o certificado. Ótimo. E desde que eu entrei na capoeira, eu fui orientada, guarde seus certificados. Então, eu tenho lá minha pastinha desde 97, todos os meus certificados de evento, de curso, de tudo, que eu atuo sobre isso. E a dança... eu não sei, acho que o Miranda pode compartilhar melhor como que é essa auto-organização, assim, né? O que a gente às vezes tem dificuldade, por exemplo, é numa comprovação dessa para uma disputa de um edital de cultura, né? Que aí é um perrengue, né? É um perrengue, porque o Estado não reconhece, não falo A ou B, mas no geral o Estado não reconhece como um conhecimento e a própria comprovação como o meio de organização da própria cultura como forma de comprovação. Então, esse é um mecanismo que a gente ainda vem pensando. Como que a gente transfere o que a própria cultura se auto-organiza para que a gente consiga dar essa possibilidade de reconhecimento. Essa estrutura, né? Uma estrutura profissionalizante, digamos assim. Porque sim, talvez eu tenha falado de uma forma não muito clara quando eu fiz a pergunta, mas a questão é essa, porque a gente sabe que tem talento e muito talento. As pessoas têm talentos em diferentes áreas, né? E na periferia não é diferente. Tem o talento aliado à curiosidade, né? E aí leva ao conhecimento e você forma um baita de um artista, né? Mas, enfim. Mas eu queria insistir, Miranda, na questão do financiamento, do patrocínio. Se existe desafio em relação a isso, né? No caso do Rimil, especificamente. Muitos. Mas é uma coisa interessante, assim, eu vou pontuar essa questão do desafio, mas eu queria falar dessa coisa da formação. Eu me formei, né? Me formei em produção cênica, e foi por conta de uma pressão
social, assim, que eu senti, né? Pelo status que estava o grupo e por quem estava na frente, que era eu. Então eu comecei, cara, mas sim, eu já faço o que eu faço sem formação, né? Então eu tive que fazer uma faculdade e aí a minha faculdade foi para eu pegar o certificado só e falar, pronto, era isso que precisava, tá aqui. Em termos de conhecimento... É porque para minha galera, para o que eu venho construindo, já era tudo que eu fazia, não precisava de um papel. A gente não precisa de um papel muitas vezes. Essa coisa do papel ele surge para comprovar externamente. Exato. Mas para essa cultura, tanto na capoeira, é o que a Thalie falou, tipo assim, de onde você vem? Quem é o seu mestre? Isso já comprova muita coisa, mas a gente entende que para algumas coisas burocráticas, até para você correr atrás de patrocínio e tudo mais, é importante ter isso, assim. Mas para a gente não é algo primordial que precisa ter, né? E para além disso, quando eu comecei a fazer cultura movimental grupo, eu tinha vontade, eu era um adolescente. Eu não entendia, assim... eu entendia do que eu queria e pesquisava do que eu queria enquanto uma pessoa que estava à frente de uma cultura, né, de um grupo. Então eu procurava as coisas sobre o hip hop, procurava me especializar nisso. Mas assim, de políticas públicas, o que eu preciso para ser aprovado em um projeto, tarana, não, porque a gente já estava movimentando. Nem passava pela sua cabeça, não. né? Porque... Mas a gente tinha uma coisa, a gente tem uma coisa, isso o Remil é muito incrível, assim. Quando a gente quer, a gente faz, assim, independente do que for. Então, a gente vai pro calçadão, a gente vende bombom, a gente dança, ele passa a caixinha e a gente consegue a grana para viajar. Porque eu trabalhava com crianças que tinham sonhos, assim, sonhos incríveis e sonhos muito vivos. Então eu não podia esperar depender de uma aprovação ou de uma coisa que aquelas crianças queriam viver aquilo agora. Então se eu fosse esperar e de repente não é aprovado, aí, poxa, galera, não foi aprovado. E a gente não se movimentou para poder ir lá, então o que a gente pode fazer, gente? Pode ser que não seja aprovado. A gente pode... Alguém sabe fazer bombom? Sei, eu sei fazer. Então pronto, vamos fazer bombom e vamos vender no calçadão. É uma rifa. Uma rifa, a gente tinha um festival que chamava Festival de Tortas, que aí a gente se dividia em grupos, né? E aí cada grupo levava 2 tortas, a gente fazia esse festival, era um grande evento, a gente chamava as pessoas para tocar, para cantar, e aí vendia as tortas, a gente conseguia... Então a gente sempre se movimentou, assim. Eu acho que essa cultura urbana, assim, no geral, ela é muito bem organizada. Quando se quer, a gente faz feijoada, faz rifa, faz uma roda de capoeira no calçadão, passa chapéu, a gente faz apresentação, porque às vezes é isso, assim, é para agora, não dá para eu esperar, não dá para esperar fazer uma faculdade para 4 anos para poder comprovar, eu já estou dando aula, as crianças estão lá me esperando, aí, sabe, eu acho que tem coisas que eu entendo um pouco a questão burocrática, mas eu entendo também, por exemplo, eu fiz a faculdade, foi isso, eu só precisei de um papel, mas tudo que era passado lá, o processo orgânico de viver o conhecimento em si já estava comigo. Então eu ia lá, estudava as matérias e falei, ué, mas isso aqui... E aí os professores já me conheciam, enfim, eu já era muito bem conhecido, mas eu precisava daquilo, precisava pegar um papel. Hoje o grupo ele é mais organizado, porque a gente também aprende algumas coisas, né? Você precisa aprender algumas coisas para se manter. Então hoje o grupo ele é mais organizado em questão de políticas públicas, escrever projeto, enfim. A Sol ela é muito incrível nisso, ela pesquisa mais, ela já sabe fazer todo esse caminho. Mas antes era assim, o que tem, né? E aí, obviamente, isso também veio formando a galera no sentido, tipo, um dia a gente vai precisar ser especializado nisso aqui, então vamos buscar. E aí, hoje em dia, a gente tem essa estrutura mais firme, assim. E às vezes nem é só o poder público também, né? Às vezes esse patrocínio ele pode vir de... Esse incentivo, né? Ele pode vir de outras áreas também. Sim. Não sei. Empresas que simpatizem com a cultura, com a causa, né? Eu acho que Juiz de Fora é um polo cultural incrível. E eu falo isso em todo lugar que eu vou. É incrível, e aí eu não estou falando só da dança, mas estou falando no artístico geral. Sim. É incrível o tanto de talento que tem em Juiz de Fora. Assim, a gente tem grandes pessoas aqui que, infelizmente, algumas tiveram que sair da cidade porque não comportou cresceu muito no sentido de não ter apoio. Você falou de patrocínios de empresas. E para mim, Juiz de Fora, é a minha visão, né? Ela está muito bem localizada. Ela está perto do Rio, ela está perto de BH, ela está perto de São Paulo. Então,
numa questão de empresarial, vou patrocinar essa galera aqui. Eu acho que é muito bem localizado, eu acho que é uma estrutura muito boa para vir empresas e começar a acreditar mais, porque tem muita gente que sai daqui, muita gente incrível demais. E aí a gente vai para os esportes também, né? Eu não estou nem falando, tô abrindo, é uma galera muito talentosa. E aí sempre lá em Brasília, quando me perguntam, eu falo um pouco da história do meu grupo, eu falo, meu Deus, como é que você fez? Eu falo, a escassez não tinha, tipo, eu não tinha nada, eu tinha a laje da minha casa, mas você dá um pouco para quem não tem nada, nossa, aquilo dali, você dá tudo. Então eu vejo que muitos artistas e muita galera daqui cresceu muito porque aprendeu a fazer na garra. Então se destaca muito. Juiz de Fora é um polo cultural absurdo. É incrível essa cidade, eu sou fã dessa cidade, fã. Sempre quando eu toco em Brasília, e quando eu cheguei em Brasília comecei a fazer, e aí me deram uma estrutura a mais lá, alguns lugares mais bacanas, eu falei assim, nossa senhora, eu fazia tudo, sem a estrutura, vocês estão dando essa estrutura, eu vou voar. Que maravilha, né, Thalia? Thalia, quero te trazer para a conversa também, muito embora eu tenha 1000 perguntas para o Miranda, né? Mas queria que você falasse, inserisse essa questão da política e tal. Eu não sei ainda a sua realidade lá em Brasília, né? Mas eu queria ouvir isso também dele, Thalia. Há quanto tempo que ele está lá? E se ele está... O que te levou para Brasília, né? Se é algum projeto cultural, se está envolvido com política, o que... Conta pra gente, isso aí é a curiosidade da jornalista aqui. Não, vai lá. Tá com você a bola. Eu fui para Brasília para assumir a administração de uma escola de dança e dar aula, né? Tem uma irmã lá, que é a Carol Mercado, ela que tinha uma escola de dança, e ela me ligou, falou, amigo, a única pessoa que eu confio a administração da minha escola é você. Você quer vir para Brasília e ficar aqui 6 meses? Que era o tempo ela tirou licença maternidade, né? Sim. E aí no início eram 6 meses para eu estar lá à frente da escola, trabalhar em administração e dando aula. Então era essa a minha proposta. Eu acho que o grupo já sabia que eu não ia... 6 meses virou quanto? 6 meses eu acho que já virou aí uns 6 anos, eu acho. Nossa. 6 anos, eu acho por aí. Eu acho que o grupo já sabia que eu não ia voltar, mas hoje eu sempre penso nisso. Quando eu olho lá para trás, as reuniões que a gente fazia, a forma que o grupo falava comigo, eu já entendia que o grupo já... Eu tinha muito mais resistência para ir do que eles. Assim, eles estavam, vai, você precisa ir. Então, o início em Brasília foi isso, foi para assumir a administração de uma escola de dança e dar aula nessa mesma escola de dança. E aí tem uma coisa que me destacou muito nessa escola de dança, é que as pessoas em Brasília são muito frias. A gente mineiro, a gente é bom dia, boa tarde, vamos tomar um cafezinho, a gente é muito comunicativo. Esbarra na rua, né? A gente é muito comunicativo. E aí eu era à frente dessa escola. Então eu chegava lá, as pessoas, bom dia, eu falava, meu Deus, isso é uma pessoa que eu não converso, não é possível. Às vezes chegavam 5 pessoas, aí uma só ia fazer aula. Eu falei, não é possível. Você já veio, você já está aqui, vocês já estão aqui, vocês vão ficar aqui esperando a pessoa. Entra para a sala também, vai fazer aula. Aí eu comecei a ser muito comunicativo, a minha amiga gostou muito, a escola começou a ganhar um rendimento legal, ela falou assim, vamos estender para mais um ano? O que você acha de fazer uma nova proposta? Aí estendeu para mais um ano e aí tô lá. Hoje não mais na escola, né? O DJ, o Miranda em Brasília, ele cresceu muito e aí acabou que eu não consegui conciliar com a dança, né? Eu concilio com a dança porque eu sempre estou dançando os meus sexos, eu tenho o meu corpo de dançarinos e dançarinas lá, mas eu não dou aula hoje em Brasília, ainda. Porque o DJ, ele me consumiu demais lá, consumiu assim, positivamente, né? Então eu foco mais na questão de DJ lá. E vai voltar pra capoeira. E vou voltar pra capoeira no que vem. Vai voltar pra capoeira, né? Em Brasília, Me conta essa fofoca. o movimento de capoeira em Brasília é muito forte. Então, perto de onde eu moro, tem tem um grupo de capoeira a 15 minutos de onde eu moro. Muito pertinho, assim, muito perto. A pé uns 25 minutos. O brasileiro sempre tem preguiça de andar. Não é igual a gente que anda para todo canto. E é só reto. É só reto, não tem morro. Então eu ando muito a pé lá. Então tem um grupo, já estou me organizando para voltar no ano que vem para fazer aula. Tá, Thalia? Pra gente trocar bastante no ano que vem. Isso, E foi dessa forma que você conheceu o Miranda, Thalia? Foi na capoeira? Não, eu conheci numa ação do Rimil. Eles estavam dançando em frente ao Cine Teatro Central para arrecadar para um evento que eles iam. E eu passei, eu falei, meu Deus, que coisa maravilhosa é essa, assim.
E isso já tem um tempo, sei lá, acho que deve ter sido antes de 2010, ali 2008, 2009, alguma coisa assim. E aí eu fiquei encantada. E aí vieram me vender um bombom. E aí eu falei, gente, como que vocês fazem isso? Onde vocês estão? Não, a gente chegava, eu falei, cara, a gente fora. Eu fiquei enlouquecida. Existe isso aqui? Fiquei enlouquecida mesmo, porque assim, foi um nível da dança ali, porque eu tive acesso na dança de uma forma mais... As pessoas que eu acessava, que eu conhecia, não era uma dança profissional. As pessoas dançavam, eu era envolvido com o movimento do forró, a gente dançava mais pela expressão do corpo mesmo, e eu tinha mais acesso nesse lugar. E na faculdade tive acesso à dança também, mas muito distante. E aí quando eu olhei para mim, parecia um grupo de pessoas profissionalíssimas dançando. Eu falei, gente, foi exatamente isso. Eu falei, vocês são de Juiz de Fora? Não, a gente é de Juiz de Fora. E a partir disso eu comecei a tentar acompanhar mais, assim, de ver, de assistir. E a gente, cada vez que politicamente eu fui me envolvendo mais com a cultura, mais eu esbarrava com o Rimil, mais esbarrava com os artistas. E com o mandato a gente tem se esbarrado mais ainda nesse sentido mesmo de construir coisas juntos, de estar junto, né? Ele falou da Sol. A Sol é uma pessoa que a gente sempre está construindo, o pessoal da Ballroom, que dialoga muito com o Rimil. A Sol é quem está hoje à frente do Rimil? Do Rimil em Juiz de Fora. A Sol é uma dançarina, é uma professora. Isso, a Sol Mourão. Inclusive, ela até participou de um outro programa que a gente sim. fez antes aqui. E assim, esse lugar, né, porque assim, aí quando a gente vai conversando, você vai vendo o quanto que a cultura urbana, ela vai se dialogando em várias coisas. Quando você vê, era no evento de capoeira tal, que já tava lá também, tava o hip hop, tava o break. Aí quando você vê, tá tudo um pouco meio um pouco junto mesmo, assim, sabe? Em espaços. Por quê? Porque o espaço da rua era o espaço dessa cultura, né? Então, foi bom que você falou do espaço da rua e a gente está caminhando para o finalmente aqui do nosso episódio, mas não vamos deixar de falar disso não. Isso tem sido falado, inclusive, nas reuniões da Comissão de Cultura e Educação daqui da Câmara, sabe, ô Miranda? Tem a Sol também, que é uma artista de rua que está sempre participando das reuniões aqui na Câmara, né? E a Sol tem batalhado muito pela essa questão da ocupação do espaço público, que ela se apresenta nas ruas. A Sil. A Sil, desculpa, Andrade, a Sol também. Sil de Silvânia, a Sil, isso. Eu tô vendo que você tá com um ponto de interrogação, assim, na face, enquanto... Não, mas eu tô me referindo neste momento especificamente a Sil, que é muito envolvida aqui com a Comissão de Cultura e com a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa também, daqui da Câmara, né? E ela é uma batalhadora nessa questão aí da ocupação dos espaços públicos, assim como a Sol, que eu ainda não conheço pessoalmente. Como é que está essa discussão, Thalia, em termos políticos? Existe, assim, um caminho que deva ser seguido? Ou está começando a se ter discussões com o executivo, com a prefeitura, né? Porque o que eu penso é que, às vezes, existe a possibilidade de ocupação do espaço público. O que acontece é que talvez as pessoas não saibam como chegar lá ou precisem de autorização, como conseguir essa autorização. Eu estou falando tudo no plano das ideias. Não sei se é assim. Explica pra gente. Eu acho que o primeiro desafio é tentar entender o movimento, por que nós estamos fora. E por que a gente não se sente... Por que a gente não sente que é possível estar dentro? A inclusão. Por que a rua é um espaço que a gente deveria pedir permissão para fazer a cultura? Eu acho que a lógica com o tempo, com o passar dos anos, ela se inverteu. A rua, que é o espaço de qualquer pessoa se manifestar, de qualquer pessoa poder se expressar, conduzir uma aula... Né, que é o que todo mundo faz. Por que ela passou a ser o espaço que você precisa dar autorização? E eu lembro muito assim, quando eu era mais nova, por exemplo, na capoeira, tinha muitas rodas de rua em Juiz de Fora. Muitas rodas de capoeira. Você tinha direto, aqui embaixo, na época que tinha o Psyll, tinha roda aqui no Calçadão, a gente tinha roda frequente em vários espaços. Hoje, a gente tem 3 rodas tradicionais que têm acontecido na rua. A roda da feira, que acontece no primeiro domingo de cada mês. A roda da feira da PAC, que é na última quarta-feira do mês.
e a roda de Santa Luzia, que acontece, se não me engano, no primeiro sábado de cada mês. Essas são as rodas de rua tradicional. Como que a gente chegou nesse lugar tão distante da ocupação urbana? E eu acho que a partir Essas que disso... acontecem ainda, elas acontecem por quê? Porque elas já ganharam aí esse espaço ou porque elas são autorizadas pelo poder público? Elas não são autorizadas, foi porque oficial, né? a Roda da Feira é a mais antiga dessas que tem hoje, né? Eu, se não me engano, agora ela fez 18 anos, se eu não estiver enganada. Acho que a Roda da PAC tem 5 e a Roda de Santa Luzia tem 10. Mas isso é muito porque o pessoal pegou na marra para fazer mesmo. Só que a gente teve um processo de dificuldade. Eu lembro de rodas de capoeira sendo hostilizadas. Então a gente começa a não fazer dentro. Era mais fácil você fazer onde você treinava e chamar os grupos para comporem do que você ir para a rua e você ficar sendo hostilizado por vários elementos. Então eu acho que o que a gente precisa pensar hoje é o seguinte... provavelmente, e não é só em Juiz de Fora, esse é um debate que a gente faz na maior parte do país. São pouquíssimas cidades que a cultura está ocupando os espaços urbanos. Né? Você tem muita dificuldade desse movimento. Então, eu acho que se a gente não pensar que se a gente não estimular, esse espaço não vai ser ocupado. Então, o que a gente precisa pensar é como que a gente reverte esse quadro. Espontaneamente, provavelmente, os artistas não vão fazer. Porque, inclusive, a partir disso, está todo mundo tentando sobreviver. Depois da pandemia, acho que isso se intensificou mais ainda. Nós vamos para dentro dos nossos espaços onde a gente dá aula para tentar sobreviver. Então, é lá onde eu ganho meu dinheiro, onde eu pago o meu aluguel, onde eu pago a minha alimentação, a minha comida. Então, a gente tenta promover um evento. Exatamente. Né? Então, assim, eu acho que a gente precisa pensar mais como ter políticas públicas e a gente vem tentando mesmo... Estamos quebrando cabeça, conversando com alguns setores, com alguns artistas, como que a gente pega legislações que impulsionem isso, que tirem restrições, que tornem menos burocrática a ocupação do espaço. Que é um desafio, porque nem sempre as legislações são municipais, a gente tem algumas limitações estaduais, federais, mas a gente tem feito esse movimento de tentar, porque... Por que a CIO ela é uma figura tão conhecida e tão emblemática? Porque ela está sendo tirada do espaço, ela não consegue tocar, porque ela está sendo tirada do espaço que ela sempre tocou a vida inteira. Então, assim, acho que a gente precisa, isso é isso. Assim, como que a gente transforma o espaço urbano num espaço aberto para que a cultura funcione e que a gente estimule essa reocupação, porque espontaneamente, se a gente burocratiza, se a gente dificulta, se a gente não fala vai, acontece, se a gente não chama os artistas para a rua, dificilmente, espontaneamente eles vão fazer, e cada vez mais a cultura urbana fica afastada do seu espaço. E essas dificuldades acabam promovendo a exclusão cada vez maior, né? Sim. Porque quando você se fecha ali dentro de uma sala de aula, dentro do espaço X, lá no bairro tal, você está deixando de fazer com que outras pessoas que não conhecem aquilo ali tenham contato, né, e se interessem e tudo mais. Mas é isso aí, é uma boa notícia saber que está tendo esse movimento aí, que parte muito aqui do mandato da Thalia, né, de outras vereadoras aqui da casa também, e de artistas locais, né, Miranda? Então, queria abrir as últimas palavras aí para você fazer sua fala final, deixar seus recados, o que você quiser falar com a gente. Eita. Com Juiz de Fora. Com o mundo, né? Porque a gente está no YouTube, a gente está no mundo. Juiz de Fora, eu amo você, Juiz de Fora do meu coração. Estou agradecido pelo convite. Como eu falei, eu sou um fã da minha cidade, um fã, assim, do jeito que a minha cidade constrói artista, do jeito que a gente constrói cultura, do jeito que a gente faz e movimenta a arte aqui. Por mais que algumas coisas tentam atrasar e dificultar esse processo, a arte aqui ela é muito viva e ela vai muito além, assim. A ocupação nas ruas ela é primordial, porque a maioria dessas culturas que a gente está falando, elas são culturas de ruas, né? A gente vai para um espaço fechado para ter as aulas, mas a gente gosta de estar na rua dialogando. Então, que a gente dialogue mais, que a gente ocupe mais, que a gente faça acontecer, porque Juiz de Fora, ela é um polo cultural incrível, um polo artístico, um polo esportivo maravilhoso, e que isso não se afogue, que isso comece a ter mais vida, para que mais pessoas
comecem a vir para a cidade, que mais pessoas permaneçam na cidade e não tenham que sair por conta de se sentir muito afogado aqui ou não ter um apoio aqui. Juiz de Fora é uma cidade maravilhosa. Eu sou muito agradecido por ter nascido aqui, por fazer parte dessa cultura, dessa história. E é isso, eu amo essa cidade, continue movimentando, continue fazendo, continue propondo. Só de interromper, a gente não podia deixar de fazer um comercial aí dos nomes. Eu fiquei sabendo em conversa aí com a assessoria da Thalia que tem gente do Rimil que hoje é dançarino da Pablo Vittar e de outras. Cita isso pra gente, se quiser pode deixar. Não, só para não deixar de falar sobre isso. Se quiser, deixa os arrobas aí dos contatos, como localizar o Miranda Assim e mesmo. o Rimil. Assim mesmo. Brevemente, só para não deixar A gente tem o Israel Alves, que foi o campeão mundial pelo Jazz Debout, que é um evento na França, mundialmente conhecido. Israel foi o primeiro brasileiro a ser campeão mundial. Tem o Bruno Barbosa era coreógrafo da Pablo Vittar. Hoje o Bruno está com a Urias, né, mas foi dançarino da Pablo. Eita, tem muita gente, calma, me ajuda. A Macaila foi da... Não, a Macaila não. A Macaila é nossa amiga. Tem... Malucas agora tá Malucas tá em São Paulo. A Alê também tá em São Paulo. A Rayana tá com a Marina Sena, dançarina. Agora começou a coreografar também. Tá lá com a Marina Sena. Israel tá com a Glória Groove também. Israel ganhou o Jazz Debout, tá com a Glória Groove. Eita, são muitos nomes. Tem uma galera. Mas assim... O Marcos tá... o Marcos também. Tá com a Maju. O Marcos tá com a Maju. Tem uma galera. Vamos aí. E tem aí como pesquisar, então, sobre o Miranda e sobre o Rimil nas redes, correto? Sim. Que é que eu vou fazer isso hoje ainda. Thalia, foi uma honra, tá, Miranda? Uma honra mesmo. Eu conheci, assim, muito por alto e foi um grande prazer conhecer essa história aí sua e do grupo e dessa batalha toda, ainda que de forma resumida, né? Sim. Thalia, momento de despedida. Olha, eu vou me despedir copiando ele no início, assim. Eu amo muito a minha cidade, amo muito Juiz de Fora e acredito muito na arte, na cultura e acredito muito na arte, na cultura de Juiz de Fora. Eu também acho que Juiz de Fora, assim, é uma potência cultural que a gente não tem, às vezes, dimensão. Todas as pessoas vêm e ficam impressionadas, assim. A expansão que a gente consegue ter, né, o quanto que a gente consegue produzir, e eu acho que é por isso que eu atuo tanto na cultura, porque eu acho que é um patrimônio da cidade que, se a gente não pensar politicamente, se a gente não pensar em política pública, se a gente não ver as coisas que deram certo, os caminhos que deram certo, para a gente poder pegar isso como experiência para avançar, a gente vai, né, às vezes a gente vai se limitando. Eu acho que a gente precisa avançar, assim. Acho que a gente tem muito potencial para avançar. E eu fiquei muito feliz da gente poder pegar esse espacinho que o Miranda veio de Brasília para cá. No laço, né? No laço. Exatamente. Mas para poder compartilhar isso, porque eu admiro muito a caminhada do Rimil. Para mim é uma coisa que deu muito certo, dá muito certo, e que eu acho que a gente pode tirar muitas lições de como que a gente ensina cultura, compartilha a possibilidade de viver e ser quem a gente é a partir dos nossos corpos, a expressão dos nossos corpos, como que a dança cultural ela pode ser o nosso elemento de conversar com a sociedade mesmo. Isso aí, de identidade. Muito obrigada, tá, gente? Eu também amo essa cidade, amo essa cultura que vai da rua, do popular até o erudito, né? Não sou daqui, mas é a cidade que eu escolhi, onde eu estou mais da metade da minha vida. A gente agradece a Thalia, o Miranda, e agradece a você também, de Juiz de Fora ou de fora de Juiz de Fora, que acompanhou esse bate-papo até agora. Lembrando que esse episódio ele é reprisado às quintas e aos sábados, às 9 da noite também. E você encontra qualquer dos programas do Café com Política lá no YouTube da Câmara Municipal de Juiz de Fora. Um forte abraço, até a próxima.